Aviação do Amazonas em xeque. Deputados cobram da ANAC um posicionamento sobre as altas tarifas e a regulamentação de novas empresas. Mestiços reivindicam na Assembleia direitos igualitários. E na edição do Alean Notícias de hoje você também vai ver os principais fatos da semana no Parlamento Estadual. Em nota oficial, a Assembleia defende a manutenção da alíquota diferenciada ao modelo Zona Franca de Manaus. E presidente da Assembleia, deputado Josué Neto, destaca ao Senado a importância econômica e ambiental do polo industrial. Poder Legislativo dá sinal verde e aprova protocolo de intenções do PROAMA, que vai levar água para as zonas norte e leste de Manaus. Parlamentares do Amazonas debatem em torno do projeto de lei que devolve às Assembleias Legislativas do país a autonomia de criar novos municípios. E ainda, Parlamento Jovem 2013. A Assembleia dá início a mais uma edição do programa. Conheça as expectativas dos jovens deputados. Altos preços praticados, dificuldade de regulamentação de novas empresas junto à ANAC. A aviação no Amazonas passa por turbulências e entrou na pauta de discussões na Assembleia Legislativa. Uma audiência pública reuniu para o debate nesta sexta-feira autoridades do setor e deputados das esferas estadual e federal. A audiência pública realizada no âmbito da Comissão de Transportes da Assembleia Legislativa contou com a presença da Agência Nacional de Aviação Civil, representantes de empresas aéreas e parlamentares. Segundo o autor da iniciativa, deputado Marcelo Ramos, um dos fatos preocupantes é a dificuldade que as empresas aéreas enfrentam para atuar no estado. Um problema sério, a grande maioria dos deslocamentos no Amazonas, boa parte deles são feitos via aéreo, principalmente os deslocamentos de urgência, e nós temos tarifas caras, um serviço ineficiente, a grande maioria dos aeroportos sem condições de segurança adequada, e nos últimos tempos temos um problema mais grave, que é o fato da ANAC autorizar voos da TRIP para determinados municípios e negar voos com a mesma aeronave para outras empresas, para os outros municípios. Você pega, por exemplo, Parintins, onde voa a TRIP e a MAP. A TRIP tem incentivo fiscal no combustível, a MAP não tem, mas os preços são os mesmos. Isso é um absurdo. Portanto, a TRIP não está repassando para o consumidor final o desconto que ela recebe ao comprar combustível. Outra questão abordada foi o alto preço das tarifas praticadas no estado. Segundo o deputado Marcos Rota, as condições impostas pela ANAC acabam gerando um monopólio no setor. Nós precisamos percorrer todos os caminhos para criar alternativas para a entrada de novas empresas de aviação no estado do Amazonas. A TRIP ela tem redução, inclusive, de impostos do estado do Amazonas no combustível para que pudesse fornecer aos consumidores uma tarifa menor. Os preços praticados pela TRIP hoje podem ser comparados a viagens internacionais. Isso nós estamos falando da aviação regional dentro do estado do Amazonas. Vou dar exemplo do meu município, que é Boca do Acre. Para a gente chegar a Manaus e de volta você gasta R$ 2.400, 1.200 para ir e 1.000 para voltar. Isso é muito difícil, é muito complicado. Tem que buscar uma maneira de reduzir também as tarifas. A situação de Lábrea também foi criticada junto à ANAC. O município possuía voos regulares realizados por uma empresa, porém a companhia aérea deixou de atuar. Uma outra operadora tentou conseguir autorização para a realização de voos, mas teve a permissão negada pela agência reguladora. O estado do Amazonas hoje, muitos dos seus municípios dependem de outro estado. Você tem que ir muitas vezes para Rondônia, muitas vezes para o Acre, para acessar aqueles municípios, em razão dos seus aeroportos, as suas pistas de pouso não serem legalizadas e muitas delas até interditadas pela ANAC. Você vê, por exemplo, é o caso de Lábrea, onde a TRIP operava com 2 voos regulares por semana, reduziu a 1 e hoje nenhum mais. É um município que tem quase 40 mil habitantes, que tem uma economia próspera e que a gente precisa encontrar uma situação. Nós não podemos ficar, por exemplo, muitos desses municípios são servidos por pirataria, como disse aqui o representante de uma empresa de aviação. O deputado federal Plínio Valério acompanhou o debate e afirmou que irá se articular em Brasília para minimizar os problemas. Eu vou me inteirar na exposição, 2 pesos e 2 medidas, né? Tem empresa aí fazendo coisa que a empresa igualzinha não pode fazer. Eu vou me inteirar e vou ver no que eu posso ajudar.
E o que a gente tem que ajudar é melhorar o transporte aéreo no Amazonas. Se tiver havendo injustiça aqui, a gente vai procurar tentar corrigir junto aos órgãos competentes. Segundo o representante da ANAC, novos voos não podem ser autorizados no Amazonas por conta da falta de segurança nos aeroportos. A legislação restringe o número de voos semanais para aeródromos com problemas de segurança. Ao fim da audiência, ficou definida a continuação dos debates, uma vez por mês, para um diálogo junto aos municípios acerca dos requisitos de segurança necessários para o pleno funcionamento dos aeródromos. Também será realizada uma audiência na Câmara Federal para tratar do assunto diretamente com as autoridades de Brasília. Você sabia que 85% da população do Amazonas é considerada mestiça? Apesar do volume populacional, muitos direitos ainda precisam ser respeitados. Uma sessão especial proposta pela deputada Conceição Sampaio comemorou os dias do caboclo e do mestiço, mas também trouxe à tona reivindicações de classes. No Amazonas, o Grupo Nação Mestiça surgiu há 12 anos. A missão é sensibilizar o poder público sobre os direitos da população cabocla e mestiça. Entre as reivindicações estão o direito sobre terras, promover legislações contra discriminações e assegurar que os mestiços tenham os mesmos benefícios concedidos pelo Estado a negros e indígenas. Sessão especial proposta pela deputada Conceição Sampaio, do Partido Progressista, teve o objetivo de reconhecer a causa e envolver o parlamento nas discussões sobre políticas públicas para a categoria. A presidente do movimento, Elda Castro, destacou o papel da Assembleia em legislar em favor das minorias. O parlamento tem sido um conciliador buscando o consenso entre as partes envolvidas. Porque assim como os indígenas têm o seu direito sobre a terra, também os mestiços têm o direito de viver e permanecer nas suas terras também. Nós não queremos nada dos indígenas, nós queremos só o que pertence aos mestiços. Durante a audiência, a deputada Conceição Sampaio afirmou que a discussão é importante para que a população entenda quem são e quais são os direitos dos mestiços. Primeiro, lembrando que o país é um país de misturas e a Assembleia do Amazonas tem procurado muito fazer que não somente os mestiços, que nós hoje prestamos uma homenagem, mas que essa casa verdadeiramente seja a casa do povo. Então, o nosso povo precisa ser valorizado e nós reconhecemos o mestiço, o caboclo, justamente formando o nosso povo brasileiro. A etnia mestiça do país se originou durante o Brasil Colônia, com os primeiros filhos de indígenas e brancos portugueses, logo acrescida pela miscigenação com os africanos e posteriormente com os amarelos. Sendo reconhecida como etnia nativa, possui direitos originários, entre eles a garantia à terra. O deputado Luiz Castro participou da 3ª Conferência Municipal de Meio Ambiente. Com o tema Resíduos Sólidos, vamos cuidar de Manaus, os participantes trataram sobre políticas públicas voltadas para a destinação e coleta do lixo. A Conferência Municipal do Meio Ambiente aconteceu no campus da UFAM. Os principais debates se deram em torno da aplicação da Lei 12.305 de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. O presidente da Comissão de Meio Ambiente, deputado Luiz Castro, destacou a importância do debate em torno da destinação adequada dos resíduos, garantindo assim a preservação ambiental. É a mobilização da sociedade, é a discussão de soluções concretas, alternativas, porque a lei já existe, o que precisa agora é a ação. Participação da sociedade significa a sociedade tomando consciência, assumindo também responsabilidades, compartilhando responsabilidades com o poder público. O poder público tem que ser cobrado a agir, mas a sociedade tem que participar. É também o momento de destacar o papel dos catadores de resíduos sólidos. Não existe mais catador de lixo na nova lei nacional. Existem sim pessoas que se tornam agentes socioambientais e que ajudam no processo de reciclagem para transformar aquilo que antigamente era chamado de lixo em um produto econômico que vai ser reaproveitado nas cadeias produtivas. No Brasil, aproximadamente 50% das cidades não possui aterro sanitário. No Amazonas, a situação é ainda mais complicada, já que não há aterros em nenhum dos municípios. Isso significa o despejo de lixo a céu aberto, prejudicando a população e o tráfego de aeronaves. Os desafios são muitos. A vice-presidente da Associação de Reciclagem e Preservação Ambiental afirmou que muitos benefícios serão trazidos a Manaus a partir dos debates realizados nas conferências. A gente trabalha colhendo na fábrica, com parceria com as escolas, fazendo o porta a porta, entendeu? E fazendo o recolhimento também de algumas ONG que chamam a gente.
E a gente traz para o galpão, faz toda a triagem, da triagem a gente leva para a fábrica. E alguns material que não dá para fazer, não é vendido na fábrica, a gente faz o artesanato, que a gente também, com parceria nas escolas, a gente dá os cursos para as mães da comunidade que não têm uma renda. Essas ações deviam acontecer mais, entendeu? Que venha beneficiar os catadores. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente destacou que a Prefeitura tem trabalhado para dar viabilidade à destinação dos resíduos sólidos. Porém, é preciso que a população tome consciência da importância da separação adequada dos resíduos. A grande conquista dessa conferência é alertar a população para o que ela precisa de fato se comprometer em mudança de atitude. A ação do poder público é a ponta desse iceberg. Resolver o problema do lixão é uma pontinha. Se nós não mudarmos o nosso padrão de consumo de resíduos que a gente produz, que hoje cada manauara produz em média 1,5 kg de lixo, 2 milhões de habitantes, quanto você produz por dia de lixo na cidade, que é diariamente coletado pela prefeitura, jogado num aterro. Isso não pode continuar. As propostas apresentadas aqui serão levadas para a Conferência Nacional de Meio Ambiente, que acontece de 24 a 27 de outubro em Brasília. A Agência de Desenvolvimento Sustentável assinou um convênio de cooperação financeira com as associações de seringueiros do Amazonas. O acordo contou com o apoio do deputado Adilto Afonso e vai liberar aproximadamente R$1.400.000 para o pagamento de subvenção extrativista para os trabalhadores da borracha. O acordo foi criado a partir de um projeto de lei de autoria do deputado Adilto Afonso que estabelece o pagamento de subvenção extrativista para os trabalhadores da borracha no âmbito estadual. O governo federal já realiza o pagamento. Cada família deve receber R$1 para cada quilo de borracha produzido. Pelo menos 17 associações de seringueiros estão inclusos no termo de cooperação, o que representa mais de 2.000 famílias beneficiadas com o pagamento. Hoje nós produzimos no estado a safra de 2012, 2013 até dezembro de 2013, chega a R$1.400.000, ou seja, nós vamos pagar R$1.400.000 produzido 1.400 quilos. O termo foi assinado em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável por meio do Programa de Subvenção Econômica da Borracha e o próprio Governo do Estado e a Assembleia Legislativa do Amazonas. Atualmente são produzidos em média 1.480.000 toneladas de seringa por ano. A quantidade representa exatamente o valor que deve ser pago aos seringueiros até o final deste ano. O presidente da Associação de Seringueiros de Humaitá explicou que anualmente os seringueiros arrecadam cerca de R$700.000 somente com a venda da borracha. Com o pagamento da subvenção extrativista, o faturamento dos produtores deve alcançar R$1 milhão. Hoje, o que movimenta com as famílias que nós já estamos trabalhando já legalmente, hoje nós temos um volume em recursos hoje de quase R$700.000 no município durante a safra. Se nós passarmos a colocar as 300 famílias, que é o nosso objetivo, nós passaremos de 1 milhão envolvendo os recursos municipal, federal e estadual. Isso só com produção, fora subvenção? Isso com produção. Incluindo a subvenção, essa renda chegou... Com certeza nós vamos passar de 1,5 milhão. Durante a assinatura do termo, o deputado Adilto Afonso explicou que o pagamento da subvenção para 2014 será incluso no orçamento da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável do Estado, o que, segundo o parlamentar, deve liberar o montante logo no início do ano para facilitar a produção dos extrativistas. A Câmara dos Deputados aprovou esta semana projeto de lei que estabelece regras para a criação de novos municípios, devolvendo às assembleias legislativas autonomia nas discussões pertinentes ao tema. No Amazonas, parlamentares comemoraram, mas pediram cautela na tomada de decisões. Atualmente, a Comissão de Assuntos Municipais da Casa analisa 14 pedidos de criação de novos municípios no Amazonas. A Câmara Federal aprovou o substitutivo da deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, ao projeto de lei complementar 416/2008, que regulamenta a criação de novos municípios em todo o país. A proposta surgiu no Senado e complementa a Constituição Federal. A matéria estabelece regras para a criação dos entes federados e dá às Assembleias Legislativas autonomia para aprovar o procedimento, definindo aspectos como os limites geográficos e repartição de bens. O assunto repercutiu entre os parlamentares no Amazonas. Para o PMDBista Marcos Rota, a devolução da discussão legal sobre a questão ao Parlamento do Estado favorece a população envolvida na emancipação.
Rota afirma que os deputados estaduais conhecem melhor as peculiaridades da região. Esse ponto é um ponto muito importante, porque devolve às assembleias legislativas essa prerrogativa legal de discutir, de propor, de ouvir as pessoas, ouvir os moradores dessas regiões a respeito da implementação, da fusão ou a criação de novos municípios. Um dos critérios aprovados pela Câmara dos Deputados é a criação de uma comissão emancipatória dentro das Assembleias Legislativas, que deverá realizar um estudo de viabilidade junto às comunidades que venham pedir a emancipação. O deputado Adjunto Afonso se antecipou e já requisitou da Assembleia Legislativa a criação desta comissão. Eu já me antecipei, sabendo que esse projeto vai ser aprovado no Senado, porque na Câmara nós ganhamos por uma grande maioria, e que já propus a criação dessa comissão. Essa comissão tem que ser composta por vários membros da minha comissão, de comissão em finanças, da comissão jurídica, tem que envolver procuradores da Assembleia, pessoas da área econômica, para receber esses pedidos e analisarem. O democrata Sidney Leite pediu cautela por parte da Assembleia no momento de avaliar os critérios para a emancipação. Para o parlamentar, o diálogo será fundamental na questão. Tem que ter uma discussão a nível local para que a gente possa ver qual será a presença do poder público estadual, no sentido de garantir a presença das instituições, e quando eu falo estadual, eu estou falando do governo do estado, do Ministério Público, da Justiça, do Tribunal de Justiça, para que a gente possa garantir a estrutura mínima dos poderes públicos presentes nesse município. Dentre as localidades que pretendem conquistar a emancipação no Amazonas estão as comunidades de Novo Remanso, em Itacoatiara, Baubina, em Presidente Figueiredo, Vila Amazônia, no município de Parintins e Colônia Antônio Aleixo, em Manaus. O projeto que tramita no Congresso Nacional determina que a criação do novo município seja subscrita, no mínimo, por 10% dos eleitores residentes na área que se pretende emancipar, em requerimento dirigido à Assembleia Legislativa Estadual. A proposta estabelece ainda que na região norte os novos municípios tenham população superior a 6.008 habitantes. Também deve ser garantida a prestação dos serviços públicos, como educação e saúde, e ser demonstrada a capacidade de se manter os poderes executivo e legislativo municipais. E no quadro Opinião Parlamentar de hoje, o deputado Tony Medeiros, que preside na Casa a Comissão de Assuntos Municipais, fala sobre o desenvolvimento econômico com a emancipação de novos municípios no Amazonas. Olá, hoje no quadro Opinião Parlamentar, nós vamos conversar com o presidente da Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa, o deputado Tony Medeiros, que irá falar para a gente sobre a emancipação dos municípios. Deputado, fale um pouco do ganho econômico e social com a emancipação. O principal ganho é a oportunidade de desenvolvimento. Nós temos um estado gigantesco, apenas 62 municípios, uns com distâncias incríveis entre o outro, e isso realmente impede o desenvolvimento. E eu vejo da seguinte forma: se você cresceu, você tem condições de emancipar, não vejo por que não emancipar. Até 96, o Brasil criou mais de 1.300 municípios, já se fala na criação de mais de 150 municípios, e o estado do Amazonas, ele necessita, sim, se desenvolver, e a oportunidade do desenvolvimento passa justamente pela criação de novos municípios. Ok, deputado, obrigada pelos esclarecimentos. Nós voltamos ao estúdio. A Assembleia defende na mídia nacional e ao Senado os benefícios econômicos e ambientais do modelo Zona Franca. E mais, Comissão Especial da Assembleia vistoria o Porto de Itacoatiara. Essas e outras notícias da semana você confere no próximo bloco. Quer saber mais sobre o que está acontecendo na Assembleia Legislativa? Acompanhe seu deputado também pelo site, onde você encontra a agenda de eventos, notícias do parlamento e muito mais. Acesse www.aleam.gov.br. Assembleia Legislativa, cuidando da nossa gente.
A Assembleia Legislativa do Amazonas emitiu comunicado oficial nos principais veículos de comunicação impressos do Brasil, defendendo a manutenção de 12% da alíquota de ICMS para a Zona Franca de Manaus. A nota também contesta a atitude do Parlamento Estadual de São Paulo, que apontou prejuízos no ensino superior daquele estado por conta da renúncia fiscal concedida ao modelo econômico da capital amazonense. O comunicado foi publicado em todos os jornais impressos do Amazonas e nos principais do país. O texto reforça a posição da Assembleia Legislativa do Estado ao defender a Zona Franca de Manaus como modelo econômico de desenvolvimento regional sustentável em acordo com a proteção e preservação da Amazônia. A Assembleia, como todos sabem, é a casa do povo e, em sendo a casa do povo, tem que se preocupar com o destino do nosso Estado, o destino da nossa população. E todo mundo sabe que o desenvolvimento do Amazonas está umbilicalmente ligado ao desenvolvimento da Zona Franca de Manaus. O comunicado diz que a ALEAN defende a tese da constitucionalidade inatingível da Zona Franca de Manaus, definida pelo governo federal, pelo governo do Amazonas e as bancadas federal e estadual do Amazonas. A Assembleia está adotando o posicionamento político juridicamente perfeito, com base legal, constitucional, que é a diferenciação no tratamento para o estado do Amazonas, especificamente o polo industrial de Manaus, é algo que está conquistado na nossa própria Constituição. São Paulo, nos últimos anos, tenta, por todas as vias, legítimas e ilegítimas, criar constrangimento, criar empecilhos para que nós possamos potencializar ainda mais o polo industrial de Manaus. Por meio da publicação, a Assembleia Legislativa do Amazonas também contestou a ALI de São Paulo, que via documento ao presidente do Senado Federal, senador Renan Calheiros, apontou prejuízos no ensino superior do estado paulista na ordem de 687 milhões de reais, que, segundo o documento, foram causados por causa dos incentivos fiscais concedidos ao PIN. A Zona Franca de Manaus, que o estado do Amazonas, que a cidade de Manaus, ela, de forma alguma, ela prejudica a economia de São Paulo. E, nesse caso especificamente, não prejudica nenhuma instituição de ensino do estado de São Paulo, né? São Paulo hoje tem um PIB de quase a metade de todas as moedas que circulam no país, enquanto que o Amazonas tem 1,6%. O texto conclui que a ALEAN defende integralmente a proposta do governo federal pela manutenção da alíquota de 12% do ICMS interestadual para a Zona Franca de Manaus e ainda a PEC 103 de 2011, que prorroga os incentivos do PIN por mais 50 anos. Vários deputados falaram sobre a iniciativa da mesa diretora da casa. É importante o assegurar, né? E quando a Assembleia Legislativa tomou essa iniciativa pelo presidente Josué Neto, porque nós não deveríamos deixar passar em branco. É uma medida essencial de defesa dos interesses do povo do estado do Amazonas, da atividade produtiva no nosso estado, do polo industrial de Manaus, dos milhares de empregos que esse polo gera e, acima de tudo, do que esse polo gera de arrecadação para o orçamento público do estado do Amazonas. Então, acho que é uma medida fundamental da Assembleia Legislativa, precisa ser acompanhada de outras iniciativas de debate e de pressão política. A manutenção dos incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus já foi aprovada na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado e ainda vai ser votada pelo plenário da Casa. E o presidente da Assembleia, deputado Josué Neto, também enviou carta aberta ao senador Renan Calheiros, presidente do Senado, em defesa da Zona Franca de Manaus. No texto, o parlamentar aproveita a passagem do Dia Mundial do Meio Ambiente para fazer um balanço das vantagens ambientais oferecidas pela política de incentivos fiscais adotadas para o polo industrial de Manaus. Depois de publicar mensagem em defesa da Zona Franca nos jornais de Brasília e São Paulo, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, enviou uma carta aberta ao presidente do Senado, senador Renan Calheiros. Aproveitando a passagem do Dia Mundial do Meio Ambiente, o legislativo amazonense enumera as vantagens que o Brasil obtém a partir da manutenção do modelo de incentivos fiscais, ultimamente tão questionado pela bancada paulista. Em trecho, a carta cita que estudiosos da relação climática da Amazônia com o Brasil e a América do Sul já admitem que, como consequência do modelo Zona Franca, o estado do Amazonas tem os menores índices de desmatamento da Amazônia e lamentam que, infelizmente, o modelo específico de Manaus é muito difícil de ser reproduzido.
O presidente Josué Neto entende que a Zona Franca não pode mais ser discutida sob o ponto de vista estritamente econômico, já que ela é um projeto de desenvolvimento brasileiro e um modelo de sustentabilidade ambiental. Segundo o cientista Philip Fersah, do INPA, a floresta do Amazonas é responsável pela sustentação climatológica e pelo ciclo hidrológico de todo o país. E a preservação desse ecossistema só é possível graças à Zona Franca, que barra atividades econômicas que oferecem um impacto ambiental muito maior, a exemplo da atividade agropastoril e da mineração. Em carta anterior, o Legislativo Paulista questionou ao Congresso Nacional as perdas de investimento na área da educação superior daquele estado por conta da renúncia fiscal praticada pelo modelo econômico amazonense. O deputado Josué Neto questionou essa informação. O que é mais importante? A universidade para os paulistas, que tem 34% do PIB nacional, ou o meio ambiente para o Brasil e o mundo? O deputado Marcelo Ramos afirmou que vai protocolar como projeto de lei de iniciativa própria a proposta de revisão do ICMS dos produtos da cesta básica no Amazonas, formulada por uma comissão especial de parlamentares instituída para discutir o assunto. De acordo com o parlamentar, os trabalhos já foram concluídos há mais de um mês e não foi marcada uma data para a apresentação do projeto formatado ao governador do estado. O ICMS praticado aos produtos da cesta básica no Amazonas foi alvo de comissão especial de deputados instituída na casa. O objetivo foi criar uma proposta de revisão da tarifa com a meta de baratear os produtos para o consumidor e que deveria ser entregue ao governador do estado, Omar Aziz. Porém, segundo o deputado Marcelo Ramos, após um mês da conclusão dos trabalhos, não foi fechada uma data para a entrega da sugestão. Da tribuna da Assembleia, o parlamentar afirmou que apresentou a proposta como de iniciativa própria, como forma de dar celeridade à revisão da alíquota do ICMS da cesta básica no Amazonas. Vou apresentar o projeto como projeto de lei de minha autoria e na hora que colocar para votar nós vamos ver quem mesmo está falando a verdade quando diz que quer comida mais barata na mesa do cidadão e quem está fazendo isso só como demagogia e na hora do pega para capar não vai assumir a responsabilidade de aprovar o projeto. A Assembleia, durante uma semana, recebeu propostas de mecanismos que pudessem fiscalizar e garantir a redução do ICMS. As reuniões envolveram representantes do comércio atacadista e varejista, Secretaria de Estado da Fazenda e Assembleia Legislativa. O furto de energia é ainda o principal gargalo do sistema de abastecimento na capital. O assunto foi destaque na 4ª reunião do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, realizada na Assembleia, atendendo à proposta do deputado Marcelo Ramos. O parlamentar disse que a meta agora é levar as discussões aos municípios que compõem a região metropolitana de Manaus. De acordo com o representante da Amazonas Energia, os transformadores estão sobrecarregados, problema que é causado pelo furto de energia, o famoso gato. Por isso, há o interrompimento do fornecimento. Outro fator são as constantes colisões de carros em postes, que têm afetado o fornecimento para 10 mil famílias por ano. Nós estamos trabalhando no sentido de fazer readequação de circuitos, substituir transformadores que estão em sobrecarga, e a população vai continuar percebendo as melhorias que nós estamos fazendo isso desde o ano de 2010. E agora, com a interligação do Sistema Nacional, ainda vai haver mais melhoria, mais confiabilidade no fornecimento de energia. Os abarroamentos de veículos contra os nossos postos, que é muito intenso em Manaus, nós temos algo em torno de 3 a 4 abarroamentos diários. São 120 abarroamentos por mês, são 1.440 por ano. Durante a reunião, também foi debatida a desativação dos PACs da Compensa e Alvorada. De acordo com a Amazonas Energia, os locais não ofereciam estrutura de atendimento aos deficientes físicos e banheiros adequados, o que levou a concessionária a ser multada pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Com o relatório apresentado pela Amazonas Energia, que indica mais de 1.000 desligamentos de energia somente no mês de abril, o deputado Marcelo Ramos salientou que será possível acompanhar a cada mês o que a concessionária tem feito para solucionar o problema. E sugeriu ainda que sejam realizadas reuniões em todos os municípios da região metropolitana de Manaus. Uma reunião importante, pela primeira vez a empresa Amazonas Energia trouxe o relatório de desligamentos do mês de abril, um relatório que demonstra 1.513 desligamentos durante o mês de abril, mas também sinaliza que a grande maioria desses desligamentos
não é motivado por problema de alimentação ou de geração de energia, e sim motivado por problemas nos transformadores, sobrecargas e outros problemas. Nós vamos acompanhar isso mês a mês para ver que medidas fazemos para diminuir esse número de desligamentos. Fora isso, há um problema antigo que diz respeito à suspensão do abastecimento de água, segundo a Manaus Ambiental, por problema de geração de energia, e nós estamos solicitando uma perícia que foi realizada num processo judicial que decide essa matéria, para ter clareza sobre efetivamente o que acontece. Os clientes da Amazonas Energia que estiverem enfrentando problemas no fornecimento de energia devem se dirigir à unidade da Rua 10 de Julho, 269A, Centro, Parques da Cidade Nova e São José, Shopping Secomis, ou ligar gratuitamente para 0800 701 3001. Deputado Chico Preto volta a reunir bombeiros civis para tratar sobre o projeto de lei que obriga a presença desses profissionais em edificações, áreas de risco ou eventos de grande concentração de pessoas. A categoria pede à Casa Legislativa que o projeto seja aprovado. A profissão de bombeiro civil é regulamentada pela Lei Federal 11.901 de 2009. Um projeto de lei que tramita na Assembleia Legislativa quer obrigar a presença desse profissional nas edificações, áreas de risco ou eventos de grande concentração de pessoas. Para discutir sobre o projeto de autoria do deputado Chico Preto, o parlamentar tem realizado diversas audiências públicas com representantes da categoria na sede da Leam. O parlamentar afirmou que o projeto já tem condições de ser votado em plenário. Eu penso que discussões já tivemos o suficiente e o projeto já tem as condições de ser levado a plenário para que os deputados votem no projeto e o projeto seja enviado ao governador para sanção ou veto. E é um profissional, como eu disse, que vem para auxiliar aí o processo de segurança pública, não para combater assalto, mas sim a segurança pública preventiva. Porque existem algumas atividades que sim, têm maior risco, outras menor risco. Então, naquelas que têm o maior risco, ou aquelas que têm algum risco e que são precisos ter o bombeiro civil, esse profissional passa a ser uma figura ali constante naquele ambiente da empresa com o único objetivo, dar mais segurança aos cidadãos e trabalhadores daquele ambiente. O bombeiro civil Leonardo Campos espera que o projeto de lei que regulamenta a profissão seja aprovado em breve pelos deputados estaduais. Essa lei, sendo aprovada, ela vai ajudar muito na geração de empregos, né, para os bombeiros civis do Amazonas, né, porque eles necessitam, né, dessa lei sendo aprovada. Vai ajudar a população do estado do Amazonas, que nós iremos somar junto com o bombeiro militar, né, nas questões necessárias dentro do nosso estado e da nossa cidade. O presidente do Sindicato dos Bombeiros Civis, José Mendes, explica a importância de manter esse profissional em empresas e eventos de grande público. Nós temos nossos colegas militares que dão totalmente apoio, mas o quantitativo dos bombeiros militares são poucos, são 520 homens hoje. E nós, bombeiros civis, hoje, estamos em cerca de 5.800 bombeiros civis. Nós estamos trabalhando no polo industrial de Manaus, nos centros comerciais e no shopping. O setor tem 600 bombeiros civis empregados de carteira assinada na iniciativa privada, a maioria nas empresas do Polo Industrial de Manaus. Caso o projeto seja aprovado na Assembleia Legislativa, a expectativa é que os mais de 5.000 profissionais formados e ainda sem emprego possam ter uma oportunidade de trabalho. A falta de regulamentação do transporte aquaviário no estado agrava os problemas dos portos do Amazonas e aumenta o risco de acidentes com embarcações nos rios da Amazônia. Em todo o estado, apenas 12 linhas de viagem têm o itinerário regularizado pela ANTAQ. O assunto foi tema de audiência pública na Assembleia Legislativa. Os rios da Amazônia, além de importantes para a economia regional, são a principal via de transporte da população em todo o estado do Amazonas. São cerca de 20.000 quilômetros de rios navegáveis, sendo a maior rede hidroviária do país, com 60% da demanda nacional. De acordo com a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANTAQ, em média, 14 milhões de passageiros navegam pelos rios da Amazônia por ano. A falta de regularização desse transporte agrava ainda mais a situação dos portos no estado e aumenta principalmente os riscos de acidentes com embarcações na região. Você não tem controle de bagagem, você não tem controle de que tipo de carga entra nos navios aqui, nos barcos regionais, você tem um absoluto descontrole, você não tem controle de venda de passagem, você não tem controle de recolhimento de impostos. Então nós já temos uma desregulamentação absoluta que causa prejuízo para o dono da embarcação, que vive na instabilidade, causa prejuízo para o usuário, que
não tem direitos garantidos e tem muitas vezes um desconforto absoluto e causa prejuízo para o governo do estado do Amazonas, que não tem como controlar essa atividade. Então é urgente a regulamentação do transporte aquaviário no Amazonas. Dados divulgados pela ANTAC apontam que somente em 2012 foram registrados cerca de 100 acidentes com embarcações, provocando a morte de 33 pessoas na região da Amazônia Ocidental, que compreende os estados do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima. Ainda de acordo com o órgão, das linhas que fazem o transporte de cargas e passageiros que saem do porto de Manaus para outros municípios do Amazonas, além do transporte interestadual, apenas 12 são regularizadas pela ANTAC. Me pergunto como que um estado que tem uma dependência tão grande do transporte fluvial fica tantos anos sem ter uma lei, sem ter uma regulamentação. Uma regulamentação que seja institucional, porque na ausência de uma regulamentação governamental, existe a autorregulação que ela muitas das vezes vem para prejudicar o passageiro, o usuário, o sistema de transporte em si. Mas, infelizmente, a Agência Nacional de Transporte Aquaviário, ela não abrange a área intermunicipal. Por sua jurisdição, ela tem competência apenas com as linhas troncais intermunicipais, que, pelas minhas contas aqui, não passam de 12, pelo estado do Pará e o estado de Rondônia, onde tem navegação o ano inteiro, né? Atualmente, a categoria defende a regularização do sistema de transporte. O assunto foi tema de audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado. O deputado José Ricardo, autor da propositura, afirmou que é necessário que o governo do Estado regularize a situação para evitar que mais acidentes ocorram nos rios do Amazonas. Há muitas demandas que vêm de segmentos organizados nessa área do transporte fluvial, o transporte aquaviário, no caso. Você tem problemas relacionados à regularidade desse transporte, dos próprios empreendedores, barcos que precisam se adequar a legislações. Você tem em si a questão da segurança, regras estabelecidas que, aliás, não estão estabelecidas ainda, que se refere à questão do transporte de passageiros e também de cargas. Então você tem uma série de questões a serem discutidas e nós precisamos dinamizar o transporte fluvial. Uma minuta de projeto de lei que foi elaborada em parceria com vários órgãos responsáveis por fiscalizar as embarcações do Amazonas está sendo discutida. O projeto ainda não foi encaminhado à Casa Legislativa Estadual. De acordo com a Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos do Estado do Amazonas, a ARSAM, ainda não é possível fazer a fiscalização do transporte, tendo em vista que não há legislação que regularize o modal. O transporte aquaviário, ele depende, para início da regulação por parte da ARSAM, de um marco regulatório. Ele depende, então, ou de uma lei ou de contratos públicos de concessão. Essas duas situações devem ser resolvidas politicamente antes de se ter, então, a definição para esse outro segmento, né? Que é a parte dos operadores, né, desse serviço. Então, eles dependem, como nós dependemos, da regulamentação, seja por lei, seja por contrato, para que o sistema como um todo possa começar a funcionar. Deputados aprovam reajuste para servidores públicos do Estado e dão o pontapé inicial para o funcionamento do PROAMA. E ainda, a elaboração do plano diretor de Iranduba terá assessoria do Centro de Cooperação Técnica do Interior da Assembleia. Essas e outras notícias no próximo bloco. Quer saber mais sobre o que está acontecendo na Assembleia Legislativa? Acompanhe seu deputado também pelo site, onde você encontra a agenda de eventos, notícias do parlamento e muito mais. Acesse www.aleam.gov.br. Assembleia Legislativa, cuidando da nossa gente. A Assembleia dá o sinal verde para o funcionamento do programa Águas para Manaus e aprova projeto que ratifica o protocolo de intenções firmado entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Manaus para a construção do consórcio PROAMA.
A mensagem governamental que ratifica o protocolo que cria o consórcio entre o governo do estado e a Prefeitura de Manaus para a administração do programa Águas para Manaus, o PROAMA, foi bastante debatida pelos parlamentares da Assembleia Legislativa antes de ser votada. Os deputados Sidney Leite, Wilson Lisboa, Luiz Castro, José Ricardo e Marcelo Ramos foram os que se manifestaram durante a fase de discussão. Após o debate no plenário Rui Araújo, os 14 deputados presentes aprovaram por unanimidade a mensagem. O presidente da Casa, deputado Josué Neto, destacou que a Assembleia está cumprindo com o papel legislativo para que o programa possa entrar em funcionamento. Assim que recebemos a mensagem governamental, nós encaminhamos para as comissões. As comissões, em forma de urgência, se reuniram, discutiram, debateram o assunto, abrimos também o espaço para uma audiência pública. Então nós estamos exatamente fazendo aquilo que prevê o nosso regimento interno e o que prevê a democracia. O deputado pelo PSD, Chico Preto, disse que as discussões realizadas esclareceram que a atual formatação do consórcio é o melhor caminho para que o PROAMA seja realizado. Podemos chegar à conclusão de que sim, essa é a melhor formatação para que o PROAMA entre em funcionamento. E por ser a melhor formatação, houve ali um indicativo dado pela Prefeitura que dentro de 90 dias, ou seja, a partir do 90º dia, a água do PROAMA já estaria aí cumprindo com seu papel, que é chegar à casa das famílias da Zona Norte, da Zona Leste, com os ajustes necessários, sem cobranças exageradas. O deputado José Ricardo espera que as intenções firmadas possam ser cumpridas pelos executivos estadual e municipal, mas lamentou que a gestão do PROAMA seja repassada à iniciativa privada. As intenções, nesse sentido, não temos nada contrário, né? Somos a favor. Somos contrários apenas de que a gestão do PROAMA fique nas mãos da iniciativa privada, ou seja, a empresa atual, a Manaus Ambiental, porque ela não cumpriu o contrato até hoje e eu acho que dificilmente vai poder fazer uma boa gestão e garantir que essa água chegue a quem precisa na Zona Leste e Zona Norte da cidade. Além da Assembleia Legislativa, a Câmara Municipal de Manaus também já votou e aprovou nesta segunda-feira o projeto de lei semelhante ao que foi aprovado hoje na ALEAN. A partir de agora, será necessário abrir uma licitação para definir a empresa responsável pela distribuição da água. A meta é que o PROAMA entre em operação até o final do ano, beneficiando aproximadamente 500 mil pessoas nas zonas norte e leste de Manaus. Ainda na pauta de votação da ALEAN desta terça-feira, tramitaram 18 projetos de lei, dos quais 13 são de autoria dos deputados. 2 do Orlando Cidade, 1 do Chico Preto, 2 do Vanderlei Dallas, 2 do Arthur Bisneto e 4 do Tony Medeiros. Além destes, 4 mensagens governamentais que alteram a remuneração dos servidores de alguns órgãos do Executivo Estadual foram votadas em regime de urgência. E os deputados estaduais também aprovaram esta semana 4 projetos de lei. Dentre eles, o reajuste dos profissionais de educação, que será de 10%. 3 projetos oriundos de mensagem governamental e 1 de autoria do Parlamento Estadual foram apreciados hoje no plenário Rui Araújo. O presidente da ALEAN, deputado Josué Neto, conduziu a votação. Todas as propostas foram aprovadas. As 3 mensagens governamentais tratavam de reajustes em salários de funcionários públicos, incluindo a alteração dos vencimentos dos servidores da Amazonprev, procuradores e defensores públicos do Estado. Também houve mudança nos salários dos servidores da área de educação, com um reajuste de 10%. E também os procuradores e defensores públicos também foram contemplados com o aumento anual que o governo do estado tem feito, e os nossos amigos da Amazonprev também foram contemplados com esta votação de hoje na Assembleia Legislativa. O último projeto aprovado é de autoria do deputado Vanderlei Dallas e institui o Dia do Pastor Evangélico no âmbito do estado do Amazonas. Estudantes de psicologia fizeram esta semana uma manifestação em frente à Assembleia Legislativa para pedir a aprovação da PEC, que prevê a inclusão de pelo menos um psicólogo e um assistente social nas unidades de ensino público da educação básica. A PEC 3 de 2012, que prevê a inclusão de psicólogos e assistentes sociais nas escolas da rede pública estadual, é de autoria do deputado Luiz Castro. De acordo com o parlamentar, a inclusão desses profissionais vai permitir que os alunos tenham mais qualidade no aprendizado,
já que algumas doenças como déficit de atenção são difíceis de serem detectadas pelos professores. A PEC que nós apresentamos, eu e vários parlamentares que a subscreveram, visa garantir a presença do profissional de psicologia e de assistência social em cada uma das escolas da rede pública do estado do Amazonas. A importância ela é quase que diretamente relacionada à necessidade de nós termos dentro da escola um profissional que ajude os professores, as professoras, os gestores a trabalhar com esse fenômeno cada vez maior da violência, da desagregação, dos desajustes causados por problemas familiares, problemas sociais que infelizmente adentram a escola. Às vezes o uso de droga, a violência que a criança sofreu e que ela leva com um trauma para dentro da sala de aula e dificulta a sua aprendizagem, motiva a evasão, a repetência, conflitos, tudo isso precisa ser trabalhado melhor hoje em dia. O professor de psicologia John Elton, que coordenou a manifestação, garantiu que é necessário ampliar o debate em torno do tema, já que a inclusão desses profissionais é de suma importância para garantir a qualidade do ensino. Além disso, John também solicitou que haja o debate em torno do aumento salarial. Hoje a gente sabe que nas escolas, a necessidade da inclusão da escola escolar da assistência social está ligado ao contexto que a gente vive hoje. Hoje a gente sabe que tem um contexto muito ligado à questão da violência, muito ligado à questão das dificuldades de aprendizagem. Então acho que a inclusão desses dois profissionais, eu acho que vai fortalecer primeiro a equipe escolar, vai fortalecer a equipe que está bem à frente de todo o processo educacional, que é o professor. Então a ideia também é a gente integrar forças para a melhoria da qualidade de ensino no nosso estado. O deputado Marcelo Ramos também se mostrou favorável à aprovação da PEC, o que, de acordo com o parlamentar, também garantirá emprego a dezenas de profissionais na capital e interior do estado. Tenho convicção de que é fundamental, não só pela lógica de inserir esses profissionais no mercado de trabalho, mas acima de tudo sobre a lógica de qualificar o ambiente escolar. Existe uma série de problemas que existem dentro da escola, a violência, a evasão escolar, que não tem como ser resolvido pelo professor, que precisa de uma equipe multidisciplinar de apoio e de melhorar o ambiente da escola. Dentro dessa equipe, o psicólogo me parece ter um papel fundamental, assim como o assistente social. Se aprovada, a PEC altera a Constituição Estadual, acrescentando o parágrafo 11 ao artigo 200. Parlamento Jovem 2013, a Assembleia dá início a mais uma edição do programa. O objetivo do programa também é fazer com que os jovens conheçam os funcionamentos dos trabalhos na Assembleia Legislativa. Este ano participam alunos de Manaus, Nova Olinda do Norte, Maués, Careiro da Várzea, Itacoatiara e Manacapuru. O Parlamento Jovem é realizado desde 2005, de forma democrática. 2 alunos, um para ser o jovem deputado e o outro suplente, foram eleitos nas próprias escolas estaduais de cada município. Ao todo, são 48 participantes. Agora, eles vão receber várias palestras, como o papel institucional, a estrutura e o funcionamento do Poder Legislativo e ainda participar das sessões plenárias. O projeto é realizado pela Escola do Legislativo. De também aproximarmos mais esses alunos à nossa realidade, a realidade das casas legislativas, o que eles estão vendo aqui, o que verão aqui conosco durante essa semana e meia, são ações que são feitas pelas assembleias legislativas, o que os deputados fazem no seu dia a dia, a importância da representação deles dentro de uma democracia e a inclusão desses alunos para uma reflexão do que realmente pode ser melhorado no futuro nas casas políticas. Para Henrique Rodrigues, que está no 3º ano do ensino médio, o programa é importante para mostrar à juventude que política é coisa séria e também de jovens. Estou muito ansioso para ver como vai ser o programa, tudo que vai acontecer. É uma oportunidade única e é um diferencial que pouca gente tem a oportunidade que eu estou aqui. Isabela Leão estuda no Colégio da Polícia Militar e tem 17 anos. Diz que sempre defendeu os direitos humanos e foi por um projeto relacionado ao assunto que ela foi eleita e agora é uma jovem deputada. Nós acreditamos, eu e meus amigos, que nós podemos mudar o mundo acreditando que haverá uma igualdade, que haverá paz e que haverá um mundo melhor para as pessoas. Então, assim, eu escolhi os direitos humanos porque isso
isso combinou comigo. Isso me remete a várias coisas que eu já ouvi sobre as pessoas, sobre a minha família. No meu âmbito escolar, nós procuramos a igualdade. A Secretaria de Estado de Educação também é parceira do projeto. O aluno, quando a gente chega na escola, que apresenta o programa para ele, pergunta para ele, você gosta de política? Ele disse, não gosto de política porque a gente sabe que todo político tem aquele lado ruim. E quando ele chega na escola, e principalmente quando ele sai, ele entra com um pensamento e sai com totalmente diferente, sabendo que política é coisa séria. O Parlamento Jovem 2013 segue até sexta-feira, dia 14 de junho. Planejado para ser a mais avançada e inovadora instituição de pesquisa e desenvolvimento, aproveitando a estrutura da Zona Franca de Manaus para a implantação da bioindústria, o Centro de Biotecnologia da Amazônia, com 11 anos de existência, apresenta impasses de natureza jurídica. Uma audiência pública proposta pelos deputados José Ricardo e Luiz Castro reuniu autoridades no CBA para debater a questão. Criado há 11 anos, o Centro de Biotecnologia da Amazônia atua principalmente com foco nas ciências naturais. As pesquisas são desenvolvidas nas áreas de microbiologia, biologia molecular, acompanhamento e projetos de incubação, biotecnologia, farmacologia e produção e extratos de processos industriais. O local foi construído pelo governo federal por meio do Programa Brasileiro de Ecologia Molecular para o uso sustentável da biodiversidade da Amazônia e planejado para ser a mais avançada e inovadora instituição de pesquisa e desenvolvimento dessa natureza. Mas não conseguiu concretizar a sua atuação devido à demora na aplicabilidade jurídica do órgão. Apesar de agregar espaço com tecnologia de ponta, o centro de pesquisa ainda não tem uma gestão definida. Atualmente, a SUFRAM é o órgão responsável por gerir o Centro de Biotecnologia da Amazônia. De acordo com o superintendente adjunto de operações do órgão, a definição de um ministério por parte do governo federal sobre quem vai ser o responsável pelo Centro de Biotecnologia representa maiores investimentos na área de ciência e tecnologia para o estado do Amazonas. O que precisa é a gente estabelecer qual é o regime jurídico, né, como vai se dar a manutenção, inclusive dos 23 laboratórios modernos que nós temos, e estabelecer qual é a responsabilidade de cada um ministério. De repente, nesse estudo que está sendo construído, a gente descubra que não é só um ministério que precisa tocar. De repente não é o MDIC, não é o MCT, pode ser o Ministério da Educação, enfim, é lógico que quando a gente finalizar e definir o estatuto jurídico dele, nós vamos ter muito mais investimentos do governo em pesquisa e inovação do que nós já temos hoje. Para debater o problema, uma audiência pública foi realizada nas dependências do centro. O deputado José Ricardo, presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa do Amazonas, afirmou que falta de personalidade jurídica do CBA faz com que o local não tenha acesso a investimentos próprios e não tenha também autonomia para firmar convênios e acordos de cooperação. É importante a gente saber por parte do governo federal, no caso representado pela SUFRAMA, a questão do funcionamento do CBA. A questão jurídica, o Ministério, seu Ministério de Desenvolvimento e Comércio Exterior que vai continuar sendo responsável, né, para dar o apoio, a questão dos recursos necessários para o seu funcionamento e principalmente a sua atuação, né, os seus objetivos, a sua área de atuação, quer dizer, quais são as perspectivas que tem de desenvolvimento a partir do trabalho do CBA, através das pesquisas, a implementação dessas pesquisas em produtos, serviços, em algo que possa servir à sociedade. A presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, Maria Olívia Simão, explicou que o local tem a capacidade para desenvolver pesquisas de alto valor para o desenvolvimento do setor no estado. Mas, segundo ela, é necessário haver uma definição por parte do governo federal sobre a gestão do local. Pedir ao governo federal, né, se nos posicionarmos como uma forma de parceiros para solucionar um dos problemas que são fundamentais para que essa instituição tenha, de fato, o desenvolvimento, a pujança para a qual ela foi criada, que nós possamos ter a institucionalização do Centro de Biotecnologia da Amazônia. A biotecnologia hoje é uma área importante e estratégica para o país, apontada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia como uma
consideradas áreas prioritárias, e para o estado do Amazonas ela se compõe como uma área extremamente importante para o desenvolvimento econômico, para a área do bionegócio. E esse espaço foi criado para criar uma relação, ser um espaço de interlocução entre o setor produtivo e a academia. Entre os questionamentos apresentados durante a audiência está as pesquisas que estagnam dentro do centro. O deputado Luiz Castro afirmou que as pesquisas começam a ser feitas por acadêmicos que recebem bolsas de estudos da CAPES ou do CNPq, mas, segundo ele, não são concluídas por falta de investimentos. Nós temos pesquisas aqui que se iniciam e não são concluídas porque os pesquisadores estão aqui como bolsistas do CNPq e as bolsas terminam e eles vão embora. Então isso é dramático, você ter processos onde você tem um grupo muito pequeno de pesquisadores ligados ao centro e a grande massa de pesquisadores não tem uma relação de médio prazo, no mínimo de médio prazo, com o processo que aqui acontece. Nós sabemos que para desenvolver tecnologias novas, inovadoras, apropriadoras da nossa biodiversidade, dos conhecimentos científicos que já partem da pesquisa pura ou aplicada, nós precisamos de tempo. Isso não é pesquisa aplicada, desenvolvimento tecnológico não se faz no passe de mágicas. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, participou da sessão inaugural da elaboração do Plano Diretor de Iranduba. A revisão do documento terá a assessoria do Centro de Cooperação Técnica do Interior da ALEAN, que tem como objetivo prestar assistência jurídica às câmaras municipais e prefeituras. Durante a solenidade, o presidente da Assembleia, deputado Josué Neto, falou da importância da atualização do plano diretor de Iranduba e os avanços que o município vai alcançar com as novas regras. Josué destacou os investimentos e o crescimento demográfico que Iranduba vem tendo, após a inauguração da ponte sobre o Rio Negro em 2011. Na ocasião, o deputado anunciou que irá apresentar requerimento da Assembleia para que o Executivo reforme as estradas vicinais do município. A lei orgânica, que é o que está sendo hoje sugerido aqui no município de Iranduba, é a lei mais importante do município. Então essa lei ela tem que estar de acordo com a velocidade do crescimento que hoje Iranduba tem por conta dessa acessibilidade ao município de Manaus. Quem sai de Manaus, do centro de Manaus, com 15 minutos está no município de Iranduba. É um município que tem crescido muito nos últimos 3 anos, o município cresceu 60% e a prefeitura, o município de Iranduba precisa muito da ajuda do governo. Isso é fato, é algo que não se pode negar. O verão já está chegando, já estamos praticamente no período de verão no Amazonas. E o município de Iranduba aqui é um município que produz muito, que tem muita produção de melancia, de caju, de hortaliças. E que precisa escoar essa produção. Josué Neto destacou ainda a aprovação na Câmara Federal de projeto de lei que estabelece regras para a criação de novos municípios, devolvendo às Assembleias Legislativas a autonomia nas discussões pertinentes ao tema. Caso a matéria seja aprovada em Senado, a comunidade de Cacau Pereira e Iranduba poderá se beneficiar. Como é o caso, por exemplo, de Cacau Pereira, no município de Iranduba, do Tuiué, no município de Manacapuru, de Novo Remanso, Itacoatiara, que são comunidades já que tem 5 mil, 7 mil pessoas, 6 mil pessoas morando e que já mereciam ter autonomia de município. Então, esse assunto será um assunto que nós vamos discutir na Assembleia Legislativa já nos próximos dias e que vai ser muito bom para o estado do Amazonas. Iranduba faz parte da região metropolitana de Manaus e conta atualmente, de acordo com estimativas do IBGE, com 41.947 habitantes. E a primeira vistoria da comissão especial criada na Assembleia para avaliar a situação portuária do estado foi no porto de Itacoatiara. O local está desativado e é o principal modal utilizado para o escoamento da produção do município, além de ser o terminal de passageiros. A visita, conduzida pelo deputado Cabo Maciel, contou com a avaliação técnica do DENIT. Alguns portos do estado do Amazonas apresentam problemas na estrutura, o que impede o funcionamento por colocar em risco a vida da população. Com base nisso, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, fez um relatório da situação dos portos dos municípios do interior do estado. De acordo com o superintendente do DENIT, Fábio Porto, o órgão atua fiscalizando esses locais, no intuito de proporcionar segurança para a população. O DENIT hoje
ele atua na administração dos portos do interior, que foram construídos com recursos federais através da administração das hidrovias ocidentais. E a partir daí, para dar mais qualidade de vida, inclusive para os nossos companheiros do interior. Para averiguar a situação dos terminais, a Comissão dos Portos da ALEAN, presidida pelo deputado Cabo Maciel e pelos deputados Sidney Leite, Conceição Sampaio, Sinésio Campos, José Ricardo e Francisco Souza, elaboraram uma agenda de visitas nos portos em que foram identificados problemas, com a participação do superintendente do DENIT. Itacoatiara é o primeiro município a receber a visita da Comissão dos Portos da Assembleia. Há 8 anos, o porto foi reformado e chegou a ser utilizado nos anos de 2010 e 2011, mas por conta de problemas na estrutura, foi interditado. É muito importante essa visita, estamos detectando uma série de erros, houve um aditivo de 4.900.000. Nós estamos detectando os problemas em loco. Itacoatiara está devidamente prejudicada, Itacoatiara está bem centralizada geograficamente. O porto de Itacoatiara, ele permanece interditado, fora de tráfego, por conta de um sinistro que aconteceu no ano passado e que o DENIT teve que decretar uma emergência. Durante a inspeção, foram identificadas uma série de irregularidades na estrutura do terminal. A ferrugem já tomou conta de boa parte da construção. Além disso, ainda faltam equipamentos essenciais para o funcionamento. E mesmo com todos estes problemas, o agente da Capitania dos Portos de Itacoatiara, capitão Plácido Neves, afirmou que existe uma pressão por parte da população para que a capitania libere o terminal. Há um clamor da população pelo porto de Itacoatiara. A Marinha vem acompanhando isso. Ele permanece interditado, parte do serviço que deveria ter sido feito já foi concluída. Nós estamos esperando a prontificação por parte do DENIT para que a Marinha faça a liberação o mais rápido possível. De acordo com informações do presidente em exercício do Poder Legislativo de Itacoatiara, Carlos Alberto, mesmo que liberado, o porto não atenderá às necessidades do município para o desenvolvimento econômico, porque o local não comporta grandes embarcações que são utilizadas para o escoamento da produção de soja e de madeira. Por isso, será necessário a construção de um novo terminal. Eu acredito que o nosso momento melhor é com certeza a construção de um novo porto intermodal, com toda a estrutura para exportação dos nossos produtos, porque entendemos que Itacoatiara precisa disso. Itacoatiara geograficamente é um município que detém a melhor localização e nós precisamos para que nós possamos realmente dar um discernimento para o povo de Itacoatiara para a questão do crescimento econômico de Itacoatiara hoje. Nós precisamos desse porto aqui, o povo sofre, precisamos gerar emprego, renda, e os deputados todos estão imbuídos nessa luta. Indistintamente, todos estão muito preocupados com a situação do município de Itacoatiara. Aproximadamente 5 milhões de reais foram disponibilizados pelo governo federal para a reforma do local. O superintendente do DENIT afirmou que as empresas responsáveis pela obra serão convocadas para que finalizem os trabalhos ainda este ano. E vamos agora à nossa agenda parlamentar. Dia 12 de junho, eleição do Parlamento Jovem 2013, às 9 horas da manhã, na Escola do Legislativo. E às 10 horas, no plenário Rui Araújo, presidente da Assembleia, deputado Josué Neto, realiza sessão especial para a instalação da 6ª legislatura do Parlamento Jovem. Dia 13, sessão especial em homenagem ao ex-ministro e ex-senador Bernardo Cabral pelos 25 anos da Constituição Federal. O evento é de autoria do deputado Chico Preto e será realizado no plenário Rui Araújo, às 10 horas da manhã. E no mesmo dia, deputados José Ricardo e Conceição Sampaio promovem audiência pública sobre a maioridade penal, às 2 da tarde, no plenário Rui Araújo. Dia 14 de junho, audiência pública para debater sobre os preparativos para a Copa de 2014, de autoria do deputado Francisco Souza, às 10 horas da manhã, no plenário Rui Araújo. E nós ficamos por aqui. Para sugestões de reportagem, tvalean@alean.gov.br. E você acompanha esta edição no canal do Poder Legislativo no YouTube. É o canal Alean. Mais informações sobre a atuação parlamentar, acesse o site da Assembleia e nossas redes sociais. Um ótimo fim de semana para você e até a próxima segunda-feira.